de uma maneira especial e queremos agradecer pelo tempo de aprendizado aqui. Te pedimos pelo teu servo pastor Marcos, esteja dirigindo, conduzindo de acordo com a tua vontade e que a palavra que irá trazer venha de encontro aos corações de cada um presente. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Espero que todos tenham dormido bem, tenham descansado bem, porque ontem pela manhã percebi alguns de vocês dormindo na hora da pregação. Ontem eu deixei passar, mas hoje eu não deixo, viu? Quem dormir vai para o inferno. Irmãos, eu ia pregar outra mensagem, mas ontem aqui vocês viram que o pastor Artman mandou eu continuar em 1 Tessalonicenses 3. Então nós vamos continuar, tá bom? Vamos abrir a Bíblia lá, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Eu tenho falado para os irmãos que nesse capítulo a gente pode ver o coração de pastor de Paulo pulsando. Então aqui nós não aprendemos só como um pastor deve se portar. Ele fala aqui como um pastor deve se sentir. Porque existe uma parte da nossa vida que são as nossas ações. Mas tem outras que dizem respeito ao que acontece dentro de nós, aos nossos processos interiores. E ele está focando nisso aqui. Eu disse para os irmãos que Paulo tinha um grande amor por essa igreja. Ele permaneceu pouco tempo ali por causa de uma rebelião que foi bancada pelo dinheiro de judeus invejosos. Paulo se viu tendo que sair daquela cidade rapidamente e deixando uma igreja formada de recém-convertidos por conta própria. Também ressaltei para os irmãos que a partir de então, aquela comunidade, além de ser uma igreja de novos convertidos, eles passaram a sofrer todo tipo de perseguição, desde açoite, prisão, multa, morte, até o assédio de caluniadores, os quais diziam que Paulo, Silas e Timóteo eram charlatões. Eles eram pregadores de mentira, bajuladores que apenas queriam pegar o dinheiro dos irmãos e dormirem com as mulheres da igreja. Então Paulo escreveu 3 capítulos para lidar com essa questão. Ele relembrou como foi a sua estada lá entre aqueles irmãos. E toda essa defesa dele, todos os componentes dessa defesa que estão no capítulo 2, se eu fosse resumir em uma só palavra, eu resumiria na palavra integridade. Paulo quer dizer basicamente o seguinte: enquanto eu estive entre vocês, meus irmãos, eu fui íntegro. Deus é testemunha e vocês também. Vocês se lembram como foi o tempo que eu estive com vocês, no caso. E ontem eu comecei a expor para vocês o capítulo 3. Nós vimos que Paulo relata que sofreu muito em ter de sair prematuramente. Quando ele chegou em Atenas, ele ficou muito angustiado com a situação daqueles irmãos. E a única medida que ele viu para aliviar um pouco seu sofrimento e prover algum auxílio para aquela igreja foi abrir mão do único patrimônio que ele tinha, que era o seu companheiro de viagem, Timóteo, recém-trazido para a sua equipe missionária. E ele encaminhou Timóteo, então, para a igreja de Tessalônica. Timóteo permanece um tempo lá. Nesse meio tempo, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, onde ele permanece mais tempo. E hoje nós vamos ver, irmãos, o retorno de Timóteo, as notícias que ele trouxe, como isso chegou no coração do apóstolo Paulo e quais eram os temores que ele guardava no coração antes da chegada de Timóteo. Então nós vamos ver, e a partir desse olhar, né, vocês estão vendo que é um texto um pouco mais histórico, não é um texto teológico, por assim dizer, mas como eu disse aqui, a gente está aprendendo muito sobre o coração do apóstolo Paulo. Então eu vou ler com os irmãos do verso 1 ao 10. No entanto, a nossa exposição será a partir do 5, tá? Onde nós fizemos o Teo 4, e nós vamos a partir do 5 hoje. Mas vamos ler a partir do primeiro verso. A palavra do Senhor diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas.
E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado de vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois, que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, eu dividi esse parágrafo aqui em 3 partes. Na primeira parte, nós temos o sofrimento e o temor do apóstolo Paulo. Então, esse sofrimento e temor do apóstolo Paulo, nós podemos senti-lo no verso 5. Queria que vocês vissem comigo essa primeira frase do verso 5, na qual ele afirma assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando. Eu não sei se vocês percebem, mas há uma semelhança entre essa frase e a frase do verso 1. No verso 1 ele declara: pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós. Então a maioria dos comentaristas acredita que é como se Paulo, os versos 2, 3 e 4, ele tivesse aberto um parêntese e feito alguns comentários sobre as aflições daqueles irmãos. E agora no verso 5 ele retoma o assunto do verso 1 novamente. O cuidado, a preocupação que ele tinha com aqueles irmãos. No verso 1 ele disse que estava preocupado e por causa dessa preocupação ele mandou Timóteo para confirmar a fé deles. No versículo 5 ele começa dizendo a mesma coisa, mas ele expande o sentido da argumentação dele. Ele não vai apenas dizer que mandou Timóteo, na verdade, ele vai compartilhar algumas preocupações que estavam embutidas, que o fez enviar Timóteo para eles. Então ele fala assim no verso 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Veja que aqui ele fala, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele não menciona quem foi essa pessoa que foi encarregado dessa função, mas nós sabemos pelo verso 1 que foi Timóteo o encarregado disso. E ele diz que queria que o estado da fé deles fosse indagado. Vamos parar aqui e considerar essa frase. Pastor, você sabe o que isso significa? Indagar o estado da fé de alguém? Você já fez alguma vez isso no seu ministério? Você já visitou alguém? Você já recebeu alguém para aconselhar e você indagou o estado da fé daquela pessoa? Talvez você esteja pensando que indagar o estado da fé aqui seja sinônimo de você acompanhar como é que uma pessoa está se desenvolvendo na vida cristã, se ela está amadurecendo, se ela está crescendo no Senhor. Mas esse não é o sentido daqui. Indagar o estado da fé, nesse versículo, significa indagar a respeito da conversão. Então Timóteo estava voltando para reafirmar se de fato aqueles irmãos eram convertidos. Como é que nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso colocando ao lado a interpretação que o Senhor Jesus faz da parábola do semeador. Eu queria que vocês deixassem 1 Timóteo aqui e fossem comigo a Mateus 13. E a gente vai ver em Mateus 13, no ensino do Senhor Jesus, na parábola do filho pródigo, esse ensino que nós estamos tentando falar aqui, do indagar
a saúde da fé de uma pessoa como sendo sinônimo de verificar a sua conversão. Então, Mateus capítulo 13, eu estou lendo verso 20 e 21. Jesus está dando a interpretação da parábola e ele fala o seguinte, ó, Mateus 13, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui, essa interpretação de Jesus lança luz naquilo que Paulo falou. Quando Paulo disse, eu mandei Timóteo indagar o estado da fé de vocês, eu acredito que essa passagem aqui explica o sentido dessa frase. Aqui, meus irmãos, nós temos o estágio de da experiência de pessoas que tiveram contato com o evangelho de acordo com essa parábola. As pessoas dessa parábola de Jesus, diz o Senhor que elas ouvem o evangelho e logo recebem com alegria. Então nós poderíamos dizer, há uma espécie de uma conversão imediata. Se as pessoas ouvem o evangelho, eu quero isso, eu creio nessa mensagem, eu acolho Jesus como Senhor e Rei da minha vida, eu vou viver para a glória dele. No entanto, diz a parábola, que essas pessoas não permanecem, elas não têm raiz. A ideia de não ter raiz é o conceito de que elas não têm vida interior. Elas têm a aparência da fé, mas não têm a substância dela. E há um certo elemento que ocorre aqui que comprova essa ausência de vida. Qual é o elemento aqui da parábola que Jesus conta que comprova essa ausência de vida? Está aí, vocês viram comigo no versículo. Ele fala daquelas pessoas que são atacadas pela angústia ou perseguição por causa da palavra. Então é como se a reação dessas pessoas às angústias e às perseguições por causa do evangelho de Cristo comprovassem que de fato elas não se converteram. O texto diz que elas se escandalizam, isto é, elas abandonam o povo de Deus que um dia elas alegaram pertencer. Então aqui, irmãos, é como se a conversão, aqui é só para efeito de ilustração, tá? É como se a conversão ela envolvesse duas respostas. A primeira resposta da conversão nós chamamos aquela resposta imediata. Você ouve a mensagem do evangelho e você diz de todo o seu coração, eu creio, eu acolho, isso é a minha vida, eu recebo isso de todo o meu coração, eu quero viver esse tipo de vida. No entanto, essa conversão, ela meio que precisa ser autenticada. E o que é que vai ser o selo dessa verdadeira conversão? É o tipo de reação que essa pessoa teoricamente convertida terá quando ela for colocada diante das perseguições por causa da palavra. Então, se essas pessoas se manterem firmes, de fato elas são boa semente. Se elas se escandalizarem, elas não eram boa semente. Dito isso, voltemos por favor lá para 1 Timóteo. E o que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que quando Paulo fala aqui, eu mandei indagar o estado da vossa fé, ele tinha essas ideias em mente. É como se Paulo tivesse as seguintes perguntas. Será que aquela alegria que os tessalonicenses exibiram no primeiro momento que estivemos lá não passou apenas de uma resposta imediata, superficial, emotiva? Será que eles não eram apenas uma semente em solo rochoso? Será que, chegando agora o fogo da perseguição, eles não vão se escandalizar e abandonar toda aquela fé? Então esse era o temor de Paulo, esse era o temor dele. Ele ainda continua no versículo 5, falando que há um agente por detrás da perseguição aos crentes tessalônicos. Ele fala assim, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse. Então, o que é um agente por detrás da perseguição estatal, social, por assim dizer? Era o diabo, era Satanás. Então, o que ele está mostrando aqui, irmãos, é Satanás como um ente que movimenta os poderes desse mundo para enfraquecer a convicção das pessoas recém-decididas para que elas abandonem a fé. Então Paulo diz, esse era o meu medo, esse era o meu temor. Foi por isso que eu mandei Timóteo para ficar com vocês.
E o resultado de tudo isso, final do verso 5, ele diz: e se tornasse inútil o nosso labor. No capítulo 2, versículo 1, irmãos, ele diz que quando ele pregou o evangelho em Tessalônica, ele pregou debaixo de muita luta. Depois você pode ler Atos 17, e lá é narrado como foram as lutas que Paulo enfrentou ao pregar o evangelho ali. Ele enfrentou tempos terríveis. E ele passou muita privação, ele passou muita provação. Eu falei para os irmãos que ele tinha levado uma surra em Filipos, provavelmente chegou ainda com as suas costas machucadas em Tessalônica e enfrentou muita oposição. E ele disse: eu estava com medo que o tentador frustrasse todo esse trabalho, todo aquele suor, as lágrimas, as provações, todas as dificuldades. Eu temia que Satanás colocasse tudo isso a perder. Então, meus irmãos, como eu disse, verso 5 é o sofrimento e o temor do apóstolo Paulo. Ele sofria por não saber notícias, e ele temia que o inimigo atacasse aquela igreja recém-formada com tal intensidade, de modo que eles abandonassem a fé no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, se o verso 5 trata a respeito do sofrimento e temor, o verso 6 trata a respeito das boas notícias e o alívio. O verso 6 é um grande contraste. Vocês podem ver que o contraste é até introduzido aí pelo conectivo porém. Ele diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Vale a pena a gente parar aqui, porque, irmãos, vocês podem perceber a mudança de sentimento do apóstolo Paulo. Ele está muito maravilhado, ele está muito emocionado com as notícias que ele recebeu. Aliás, esse dia deve ter sido um dia muito feliz para ele. Ele estava na cidade de Corinto, Silas provavelmente estava em Filipos, nós temos Timóteo lá em Tessalônica, e esses servos de Deus, da equipe missionária de Paulo, estão voltando e dando as melhores notícias para ele. E você imagina Timóteo chegando e dizendo assim: Paulo, boas notícias. Boas notícias. Essa palavra boas notícias, na língua original, é a palavra evangelho. Isso, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque nos escritos de Paulo, normalmente a palavra evangelho, ela é designada para retratar a mensagem da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas aqui, Paulo chama de evangelho o relatório de Timóteo. Isso foi uma coisa que eu fiquei encucado na semana, né? Por que Paulo não usou a palavra relatório? Por que ele não usou feedback, né? Recebeu o feedback? Tudo ok. Tá ok? Tudo ok. Recebeu o feedback? Não, ele usa a palavra evangelho. Ele usa a mesma expressão que ao longo de todo o Novo Testamento, nos escritos dele, ele utiliza para designar as boas novas de salvação. O que eu entendo, irmãos, é que as notícias que ele recebeu, da fé, da perseverança, da ousadia daqueles crentes, era uma informação tão sublime, tão grandiosa, que a palavra relatório não comportava. Tinha que ser uma palavra mais elevada. A única palavra que poderia comportar as emoções do apóstolo Paulo naquele momento era a palavra evangelho, porque eram boas notícias, quase que equivalente à mensagem de salvação. Na verdade, era a mensagem de uma igreja que estava sendo salva, de uma igreja que estava sendo preservada, de uma igreja que tinha tudo para dar errado, e Paulo chega dizendo: Paulo, aqueles irmãos estão fortes, eles estão firmes, você não sabe o que aconteceu. Depois vocês podem ler no capítulo 1, eles são evangelistas, eles são modelos para toda a Acaia, as igrejas estão impressionadas com o labor desse novo convertido. Eu descobri, irmão, estudando essa carta, que o apóstolo Paulo, quando diz lá no capítulo 1, eu não tenho necessidade de acrescentar mais alguma coisa, aquela frase era para dizer assim, que Paulo estava chegando em algumas cidades gregas para pregar o evangelho. Lembra que Paulo não gostava de pregar onde Cristo já havia sido pregado, e quando ele chegava para pregar o evangelho, ele já estava encontrando pessoas convertidas nas cidades gregas, esses crentes de Tessalônica que já estavam lá, eles estavam até atrapalhando, entre aspas, o trabalho do apóstolo Paulo, né? Por isso que ele diz: eu não tenho necessidade de acrescentar nada, porque a fé de vocês já se espalhou por todo lugar. Então Paulo está, é por isso que ele chama isso aqui de
de evangelho. Esse agora, porém, revela a intensidade da emoção do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, a ideia de agora, porém, é mais ou menos assim. Paulo ouvindo a notícia, e tão logo ouvindo a notícia, ele já se senta para escrever. Não é assim, ó, eu ouvi, beleza, tá, vou resolver umas coisas aqui, mais tarde eu vou me sentar para meditar um pouco e mandar uma carta de resposta. Não. Agora, porém, é assim, ele ouvindo as notícias de Timóteo, e imediatamente ele já se sentando e começando a redigir a carta. Agora, porém, agora eu estou aliviado. Então ele chama o relatório de Timóteo de evangelho. Esse relatório de Timóteo possui 4 pontos. Eu espero que você identifique comigo aí os 4 pontos do relato de Timóteo. Veja aí comigo, por favor. Então ele fala assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias, primeiro, da vossa fé. Então, o primeiro ponto do relatório de Timóteo é: Paulo, eles são portadores da fé verdadeira. Eles não são solo rochoso, eles são terra adubada, eles não são aquela semente que foi sufocada pela provação. Na verdade, eles estão frutificando a 100 por 1. Segundo ponto do relatório de Paulo, qual é? O vosso amor. Eles amavam a Cristo, eles amavam uns aos outros, e eles também amavam os perdidos, conforme nós vemos no capítulo 1. Os irmãos sabem bem que essas duas palavrinhas, fé e amor, elas são a síntese da verdadeira conversão e a substância da autêntica vida cristã. Se você quiser resumir toda a conversão em 2 palavrinhas, essas 2 palavrinhas elas comportam plenamente fé e amor. Se uma pessoa tem fé, ela crê que o Senhor Jesus Cristo morreu como um pagamento pelos seus pecados e, consequentemente, ela ama a Deus acima de si mesmo e ama o próximo como a si. Então, fé e amor é a substância de tudo. Em Gálatas 5:6, por exemplo, Paulo escrevendo lá aqueles problemas da Galácia, dos judaizantes que estavam exigindo a circuncisão dos gentios, Paulo diz assim, ó, em Cristo, circuncisão, não tem valor nenhum. O que vale é a fé que atua pelo amor. Então, fé e amor comporta tudo. Aliás, foi o mesmo apóstolo Paulo que diz que se você ama a Deus e ao seu próximo, você tem cumprido toda a lei. Então esse é o segundo ponto do relatório de Paulo. Agora veja o terceiro ponto aí. Ele fala da fé, fala do amor. O terceiro ponto diz respeito às memórias, às recordações da estada de Paulo e Silas e Timóteo naquela cidade. Ele fala de que sempre guardais grata lembrança de nós. Irmãos, esse era um ponto muito sensível para o apóstolo Paulo. Eu tentei mostrar para vocês um pouco isso. Então você pode talvez imaginar Paulo sozinho em Atenas, pensando mais ou menos o seguinte: será que esses crentes não vão odiar a gente? Será que esses crentes não estão pensando que nós abandonamos eles por covardia? Será que esses crentes não vão acreditar nos detratores que estão falando que eu era um bajulador, que eu era um mentiroso, que eu estava querendo o dinheiro deles, que eu tinha interesses impuros nas mulheres da igreja? Então, será que eles vão acreditar nesse tipo de coisa? E aí chega Timóteo dizendo, olha, Paulo, eles têm as melhores memórias possíveis da estada da gente entre eles. Eles têm saudades da gente, eles querem viver conosco novamente. Ele fala inclusive isso no restante do verso 6, é o quarto ponto do relatório. Ele fala assim, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então ele está falando, olha, as expectativas deles, Paulo, é que em breve nós nos encontremos novamente, que nós tenhamos comunhão novamente, que nós estejamos juntos novamente, que nós continuemos a crescer juntos. Então Paulo, irmão, está dizendo que todo aquele relato foi como luz para o seu coração. No verso 7, ele fala do efeito do relatório nele. Veja como o relatório bateu no coração dele. No versículo 7 ele fala assim: sim, irmãos, por isso
fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, qual foi o efeito do relatório de Paulo? Qual foi o efeito do relatório de Timóteo em Paulo? Ele usa a palavra consolo. A palavra consolo aqui, irmãos, é literalmente encorajamento. Ele diz: eu me senti encorajado pelo relato, pela fé de vocês. Ele fala aqui no versículo 7 que ele vinha passando por privações e tribulação. Essas duas palavrinhas, irmãos, colocadas uma ao lado da outra, elas falam da totalidade de sofrimentos internos e externos. Então Paulo vinha passando por muitas provações, muitas tribulações. Vocês lembram dele lá em Corinto, o Senhor Jesus Cristo aparecendo para ele à noite, dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade ainda. Então era um tempo muito difícil no ministério do apóstolo Paulo. Ele estava se sentindo fraco, cheio de provações, e de repente ele recebe aquela mensagem, e essa mensagem, esse relatório simplesmente traz encorajamento para o apóstolo Paulo. Vale a pena continuar, o Senhor está fazendo a obra dele. Meus irmãos, o que encoraja um pastor não é o tamanho do prédio, não são as instalações, a reputação, o sucesso do pastor, os diplomas que ele alcançou ao longo da vida. O que levanta o ânimo de um pastor é a fé do povo que ele foi chamado a pastorear. É isso que levanta. E é o que está acontecendo aqui no coração desse jovem pastor. No verso 8, ele desenvolve um pouco mais esse ponto, dizendo assim: olha que bonito isso aqui. Ele fala assim: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Por que ele diz que vivemos? Se vocês estão firmes, nós vivemos. Aqui, irmãos, ele está falando em termos metafóricos. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: é que todas aquelas tribulações e provações que ele vinha passando, aliado ao fato de que ele não recebia informações do estado da igreja de Tessalônica, tudo aquilo dentro dele produziu uma experiência semelhante à morte. Ele se sentia fraco, ele se sentia esgotado. Ele não tinha ânimo para se levantar e continuar o seu trabalho. Mas de repente chegaram as notícias: Paulo, eles têm fé, eles têm amor, eles têm as melhores memórias da gente, eles não veem a hora de estar juntos conosco novamente. Paulo está dizendo: se vocês estão firmados, isso para nós é vida. Isso levanta a gente, isso nos coloca em pé novamente, né? Essa expressão aqui, irmãos, que ele coloca, estai firmados, na língua grega é um único verbo, né? O pastor Artman vem falando muito do piel, então eu vou tomar a liberdade também de citar uma palavra grega, né? É a palavra steiket. Eu até lembrei do inglês, né? Stay, essa ideia de ficar em pé, de colocar-se em pé. Eu não sei se tem relação, pastor, com o inglês. Depois o senhor pode explicar pra gente aí. Não tem, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Steiket é a palavra. Essa palavra aqui é uma palavra militar. A imagem que steiket suscita é de uma guarnição que se recusa a recuar diante do ataque do inimigo. Vocês lembram daquela passagem do Antigo Testamento que fica o judeu sozinho defendendo o campo de trigo contra o ataque dos filisteus? Os filisteus querendo entrar no campo de trigo dele, e ele sozinho fica lá, pega a espada dele e mata os caras tudinho. É essa a ideia, é de alguém que o inimigo está vindo para cima e ele não recua. Aconteça o que acontecer, ele não volta atrás. Então Paulo está dizendo: o steiket de vocês é vida para nós. É vida. Essa postura de vocês de não ceder ao ataque do inimigo, isso é vida para nós. É isso que nos levanta, é isso que nos faz continuar no ministério, é isso que movimenta a gente, que nos estimula, que nos inspira. Então, irmãos, aqui são as boas notícias, né? Nós vimos no verso 5 a preocupação e o temor. Aqui é o alívio. Aqui são as boas notícias. Aqui é o conforto no coração do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, versos 9 e 10, eu chamei de o pagamento de Paulo, a retribuição.
Como é que Paulo retribui as boas notícias? Como é que ele vai reagir daqui para frente concernente àquela igreja depois de receber esse relatório tão maravilhoso? Em primeiro lugar, ele agradece a Deus. Veja no verso 9, ele fala assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? E ele continua. Então, em primeiro lugar, ele diz: eu agradeço a Deus. A pergunta que fica é: por que ele agradece a Deus? Por que ele não agradece a eles? Eu queria agradecer a vocês, irmãos, pela dedicação, pelo empenho de vocês. Eu queria agradecer porque vocês têm sido fiéis, vocês estão honrando o nome do Senhor. A pergunta é: por que Paulo não agradece a eles? Paulo agradece a Deus. Ora, a resposta é bem óbvia, né, irmãos? Deus é quem fez e faz tudo isso aqui acontecer. É Deus que salva, é Deus que concede a fé, é Deus que enche o coração de amor, é Deus que fortalece as nossas estruturas internas para suportar tribulações, é Deus que proporciona alívio, conforto, alegria. Ele diz que agradece a Deus tanto por aqueles irmãos, como também pela própria alegria que ele está sentindo no coração. Você pode ver isso no versículo 9, no restante do verso ele fala: tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele agradece a Deus até pela alegria que ele está sentindo, porque ele acabou de dizer que ele estava num estado como de morte. E eu louvo a Deus porque eu estou renovado interiormente agora. Então Paulo louva a Deus, ele louva a Deus pela vida daqueles irmãos, ele louva a Deus pela alegria desse povo proporcionada a ele. E no versículo 10, o segundo pagamento, a segunda retribuição de Paulo, é a intercessão dele. Ele fala assim: orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, irmãos, Paulo amava esses irmãos eram a razão da alegria dele, eles eram espirituais, mas eles não eram perfeitos, e por isso Paulo orava. Agora note aqui, Paulo orava com que frequência? Qual era a frequência? Noite e dia. Então, pastor, com que frequência você ora pelo seu rebanho? Que frequência? Paulo diz: noite e dia. Com que intensidade Paulo orava pelo seu rebanho? Ele diz aí o quê? Máximo de empenho. Qual a intensidade da sua intercessão? Veja que aqui eu não estou falando apenas dos momentos, eu estou falando da intensidade, a força, o empenho, a energia que você despende nesse processo. Paulo diz: toda força, empenho. E essa oração empenhada e repetida tinha dois alvos. Olha aí, o primeiro alvo: para vos ver pessoalmente. Então a oração dele é: eu quero estar com vocês novamente, eu quero ter comunhão com vocês. Veja que o pastor ansiando por ter comunhão com as suas ovelhas, ele quer estar perto daqueles irmãos. E o segundo motivo da oração dele: reparar as deficiências da vossa fé. Reparar aqui é uma única palavra da língua grega, é a palavra katartes, a ideia de juntar ossos quebrados. Aqui seria a figura do pastor como um médico ortopedista. Então você imagina lá que tem o irmão da sua igreja que está vivo, está até sadio, mas ele tem lá uns ossinhos que estão fora do lugar. E Paulo diz: eu quero me encontrar com você para colocar esses ossinhos no lugar. Então, irmãos, esse aqui é o coração de um pastor, e é dessa maneira que ele retribuía o afeto do seu povo. E eu quero passar aqui para as minhas palavras finais. Eu tenho, acho que umas 35 lições para compartilhar com vocês. Talvez até meio-dia eu termine aqui, viu? Irmãos e pastores, eu quero começar reiterando a evidência da salvação. O fato de que Paulo estava muito preocupado com
o fato de que se essas pessoas eram crentes ou não. Ele, antes de qualquer coisa, ele quer saber se eles têm fé e amor. E isso é muito elucidativo para a gente hoje, né? Isso, primeiro, toca direto num ponto que faz parte dos distintivos dos batistas. Os batistas defendem que a igreja deve ser composta de pessoas regeneradas. Isso não faz parte dos nossos distintivos. E isso é uma coisa tão óbvia na Bíblia, no Novo Testamento, dos nossos distintivos, mas acho que os pastores hão de concordar comigo que ao mesmo tempo pode representar uma forte tentação. De repente chega uma pessoa na igreja, é uma pessoa talentosa, uma pessoa comprometida, é uma pessoa que às vezes tem condição de contribuir com a igreja passando necessidades, às vezes é uma pessoa muito acolhedora, mas o pastor não tem certeza se ali tem fé e amor. E muitas vezes o pastor, por força das necessidades da igreja, ou até mesmo pelas tentações do seu próprio coração, ele começa a abrir espaço para essas pessoas ocuparem lugares de importância na igreja e vão... Tá tudo bem ali, irmãos? Seu concorrente. Meu não. Lá na parábola do semeador está dizendo assim, que enquanto a palavra está semeada, vem o ladrão e rouba a palavra imediatamente. Está aí o ladrão. Cadê o diácono? Cadê o diabo? Respondendo aqui, pastor, não quer sair para ficar na imagem, não. É. Cuidado aí, filho. Irmãos, voltem por favor aqui para o ponto que nós estávamos ressaltando. Então, notem no que nós colocamos aqui, irmãos, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer papel, antes de qualquer liderança da igreja, fé e amor. Fé e amor. Nós pastores não podemos ceder nesses pontos. Esses pontos são essenciais. Todas as outras coisas dependem disso aqui. Então, no final das contas, é isso que nós estamos buscando na igreja. Nós estamos buscando fé e amor. Segundo lugar, eu queria dizer que os irmãos, essa passagem elabora para todos nós que a fé verdadeira, ela sobrevive aos testes da vida. A fé verdadeira sobrevive às tribulações, às oposições, às decepções, doenças. Onde não há fé verdadeira, quando o fogo da provação bate, simplesmente a pessoa murcha e se escandaliza. Isso é uma coisa comum, irmão, sabe? Eu estou falando isso porque muitas vezes o pastor é tentado a encarar esses processos como sendo um fracasso do seu ministério. Tem uma pessoa que estava lá na igreja, de repente começou a enfrentar uma grande tribulação, e aquela pessoa abdicou da fé, e às vezes o pastor fica naquele conflito, eu acho que eu não pastoreei bem aquela pessoa, ou às vezes o pastor é acusado por membros da igreja, aquela pessoa se afastou porque você não visitou, porque você não orou, você não deu assistência ministerial. Muitas vezes nós deixamos de considerar esse aspecto importante aqui, que há algumas pessoas que recebem a mensagem da salvação com alegria, mas que quando chega a provação, elas se escandalizam e vão embora. E elas fazem isso no final das contas, por quê? Porque elas não são do Senhor. Elas nunca foram. E no final das contas, irmãos, é bom que isso aconteça. É bom que seja assim. Todo pastor, não sei vocês, né, mas na nossa igreja, pela graça de Deus, tem mudado isso aos poucos, né? Mas eu me lembro assim de tempos em que ia se fazer assembleia para excluir membros, aquela luta, o povo sem querer. Não, pastor, não tira não, pastor, já visitou, vamos esperar mais um pouquinho. A pessoa já estava 2 anos sem andar na igreja, não queria nem saber da igreja. Tinha um que até tipo os mormons já tinha ido. Não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ter mais um pouco de paciência. Isso não tem a ver com a fé verdadeira. É verdade. Eu fiz uma viagem esses dias para o sertão da Bahia, e aí eu fui na casa de um irmão, e
quintal dele era aquele tipo quintal do sertão. Nessa época agora, né, a época do verão, toda aquela vegetação baixa, tudo seco, não tinha uma folha. Então você olhava assim, aquela paisagem que só parece morte. E aí eu olhando aquilo, admirado, né? Quando eu morei no Ceará, eu vi isso, mas já fazia muitos anos que eu não via, então eu estava admirando aquilo. E ele falou assim para mim: pastor, não se iluda não, viu? Tá tudo vivo aí. É só cair uma chuvinha, no outro dia tá tudo esverdeado. E eu creio, irmãos, que a fé verdadeira é desse jeito. O fogo, as provações vêm, pode até derrubar umas folhinhas da árvore, mas ali tem vida. Ali tem vida. Basta as primeiras gotinhas do orvalho do Espírito Santo que floresce tudo novamente. Então isso tem que consolar o nosso coração, nós que somos pastores. Diante desse cenário de pessoas que abandonam a igreja, diante de pessoas que deixam a igreja por causa de perseguição. Tem mais um ponto aqui. Queria perguntar para os pastores: o que é que deixa vocês felizes na igreja? Eu sei que tem muitas coisas que a igreja faz que deixa o coração do pastor feliz. Chega lá no dia do pastor, te dá um paletó, né? O pastor fica feliz. Como é que não fica feliz? Um paletó. Chega no seu aniversário, você recebe um monte de ligação, né? Palavras de afeto. Aquilo deixa o coração do pastor feliz. Mas olha, o que deveria produzir, eu vou chamar de a excelência da felicidade do pastor. Paulo disse aqui, é ver a igreja crescer na fé. É ver a igreja adquirindo uma estrutura espiritual que pode suportar o dia mau. Então você vê o irmão suportando o sofrimento para a glória de Deus, isso enche o coração de alegria. Eu acho que todo pastor já passou por isso. Você está ali naquela estação ministerial de trevas, em que você está meio que realizando seu ofício apenas por força das obrigações, e você precisa fazer uma visita. E aquele dia você sai de casa dizendo assim: oh meu Deus, hoje sou eu que precisava de uma visita, né? E você vai lá visitar uma pessoa. E aí você se encontra a pessoa sofrendo, padecendo. Mas de repente você começa a ouvir da fé, do amor, do compromisso daquela pessoa, o espírito de louvor, a confiança em Deus, a certeza de vida eterna. Tudo aquilo vai fazendo o que no seu coração? É o que Paulo falou aqui. É vida. Vai produzindo vida. E quando você sai de lá, eu já me vi muitas vezes nessa situação. Meu Deus, eu vim aqui oferecer uma palavra de conforto para essa pessoa, mas quem está saindo confortado daqui hoje sou eu. Então isso aqui é a vida do pastor. É a fé dos irmãos. É o crescimento, o desenvolvimento. É isso que tem que encher o coração da gente de alegria. Tem mais um ponto que merece ser mencionado aqui para os pastores e líderes de igreja. É que Satanás trabalha para tornar o nosso labor inútil. Considere isso. Paulo diz que esse era o temor dele. Eu estou com medo que o tentador varra essa igreja. E essa, irmãos, continua sendo a mesma agenda do inimigo. Ele quer tornar o labor na fé inútil. Ele faz isso de diversas maneiras. Ele faz isso dentro da própria igreja, às vezes criando ambiente de tensão, desentendimentos com líderes, luta por poder, fofoca. Ele faz isso na própria vida do pastor, conduzindo o pastor a pecados morais, a um tipo de comportamento de desleixo com a sua família, vida devocional, estudo da palavra. Há muitas fragilidades às quais o pastor está exposto. Ele faz isso com os próprios crentes da igreja, procurando meios de frustrar o desenvolvimento espiritual dos crentes, cercando eles de desejos da carne, luxúrias dos olhos, orgulho, tudo isso para enfraquecer, frustrar o crescimento. Então, irmãos, Satanás está com a mesma agenda. Ele não mudou nada. Nós precisamos ter uma visão clara a respeito disso. Eu acho que nós pastores mais conservadores, nós temos um quê de distância com Satanás, e com muita razão.
Não queremos muita conversa com Satanás, não. Nós temos que falar de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz também que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Ele tem desígnios para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Então pensa hoje se você está espiritualmente sensível às movimentações do inimigo no rebanho que lhe foi confiado, na sua família, nos seus negócios. Pense nisso, porque Paulo era sensível a isso. Paulo era sensível a isso. Ele via por detrás de todo aquele assédio que estava caindo naqueles irmãos, ele via a figura do tentador para tornar o trabalho de Deus inútil. Então vamos buscar em Deus, irmãos, esse tipo de sensibilidade e ao mesmo tempo nos revestir da armadura de Deus. Vocês sabem que a armadura de Deus de Efésios 6 é o próprio Cristo. Não tem a ver com as peças são apenas ilustrativas. Ele diz, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Nós precisamos fazer isso. Tem mais ainda aqui, viu, irmãos? Paciência aí, só mais um pouquinho, viu, pastor William? Está acabando, viu? Todo pastor deveria ser grato. Paulo diz isso. Que ações de graças podemos tributar a Deus por vós? Então, você agradece a Deus pelo rebanho que Ele te deu? Você agradece pelos irmãos? Eu suspeito, irmãos, que muitas vezes nós nos prendemos mais àquelas pessoas que nos dão trabalho. Aquelas pessoas que tiram o nosso sono, que nos incomodam. Elas muitas vezes ocupam muito mais espaço nas nossas reflexões a respeito do rebanho do que aquelas pessoas que são bênção na nossa vida. Isso foi uma coisa que o pastor Marcos Granconato me falou agora nas férias. Eu encontrei com ele e ele estava lá me dando uns conselhos e eu estava falando para ele de algumas práticas ministeriais minhas e ele estava me dando uns puxões de orelha. E ele falou assim, você às vezes está passando semanas e semanas e semanas dando atenção a pessoas que são simplesmente incorrigíveis. E aquele irmão que está ali do teu lado, servindo, vestindo a camisa do ministério, abençoando a igreja, comprometido, você não deu um dia para ele. Não é uma tentação para nós? Então, irmãos, eu estou falando isso para ressaltar que nós precisamos fazer esse exercício de agradecer a Deus pelo nosso rebanho e de focalizar os elementos da gratidão pelo que eu posso agradecer a Deus, olhando menos para aquelas pessoas que têm incomodado e vendo o que Deus está fazendo, vendo tudo. Pelo que eu posso agradecer a Deus, o que é que o Senhor tem feito? E se a gente fizer isso e lutar para reparar as deficiências da fé dos nossos irmãos, consertar lá os ossinhos quebrados, o Senhor vai muito nos abençoar. É isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção. Deus lhes abençoe. Tá? Me perdoe aí, presidente, pelo tempo que eu estourei. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tua graça, bondade, amor. Obrigado por compartilhar a tua palavra com esses irmãos. Senhor, nos ajude a ter um coração de pastor, a termos os afetos e os sentimentos corretos, a nutrirmos, Senhor, uma relação profunda de amor e preocupação santa com aqueles que nos foram confiados. Livra o rebanho que o Senhor nos deu das movimentações do tentador, que o trabalho que tem sido levantado não seja frustrado. Nós precisamos do Senhor, nós oramos em gratidão no nome de Jesus, amém. Obrigado.